gosta de botar a culpa nos outros. Por que você não estuda? Por que você não trabalha? Isso aí. Por quê? Você não estuda porque não tem colégio. Entendeu? Você não trabalha porque está muito difícil. Você não é alguém que vai fazer qualquer coisa. Você é alguém que não pode trabalhar para ganhar 2, 3 mil. Que isso é uma miséria. Você é alguém que vem nesse mundo para ser um cientista. Você só esqueceu da inteligência. Deixou no seu ponto de partida. A omissão ainda é um problema. Gente, não dá para ser. Por isso que Davi é chamado. O dia que o Davi, deixa eu lembrar você aqui. Lembra que o Davi olhou a Batseba tomando banho? Chamou a Batseba, vem aqui Batseba, chega aí maneira. E tal, passou o serão na Batseba. E aí Batseba engravidou. Porque Deus também não dá mole não. Pegou uma vez, parece, engravidou. Sabe o que ele fez com o marido da mulher que ele engravidou? Mandou matar. Quem é esse cara? O Davi da Bíblia. O do gigantinho. Acabei de acabar com a reputação dele para você. Tem policial aqui que ele já estava preso. Aí Deus mandou Natan. Olha que Deus foi Natan, nem foi Nagol. Deus foi lá Natan e falou: Natan, dá um pulinho lá na casa do Davi, que eu tenho umas paradas para resolver, uma resenha para resolver com ele. Você vai lá e vai falar com ele que ele adulterou e matou o cara. Davi foi, Natan falou: o cara vai me matar. Deus falou: não, conta uma historinha para ele. Aí o Natan chegou lá, contou uma historinha, né? E eu acho mó barato, porque o Natan falou assim: olha Davi, deixa eu falar uma coisa com você, aqui no seu reino tem um homem que tem uma ovelhinha e o outro tem 100. Aí vem um viajante para comer na casa desse homem que tem 100 ovelhas. Davi, sabe o que ele fez? Pegou a ovelha do vizinho que tinha uma só e comeu. Davi falou: o quê? Isso é um absurdo! Um assinte! Quem é esse homem? Natan falou: tem espelho aí, irmão? Esse homem é? Aí Davi falou: ai, pequei. Ah, Frozinho, preste atenção. Quando ele descobriu que estava errado, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Salmo 51, ainda que os meus pecados, certo? O Senhor pode me dar um coração novo, uma vida nova. O cara se arrepende. Como é que nós vamos mudar de vida se o culpado não somos nós, é sempre os outros? É o seu pai que quer acordar você cedo. E cedo você não funciona, porque você só pega depois de meio-dia. Devia ser filho de príncipe em outra vida, se ela existisse. Ana, te garanto que você deve ter vivido mendigo em outra época. Responsabilidade. Quem é o maior responsável? Aliás, deixa eu falar uma coisa para nós que somos pentecostal. Quem é o maior profeta da nossa vida? Quem é o maior profeta da nossa vida? Fala assim: eu. Isso. Eu sou o maior profeta. Sou eu que mando mensagens para o futuro a respeito de mim mesmo. Com o quê? Com as decisões que eu tomo, com meus posicionamentos, com minha vida com Deus. O futuro está aguardando você fazer por Ele o que você nunca fez, para Ele te dar o que nunca te deu. Está na hora, gente, nós vivemos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Alguém parar para olhar para tu e dizer: menino, tu deu sorte. Sorte é o esforço que o preguiçoso não quer fazer para alcançar o que deseja. E aí é só você ser bem sucedido. Nossa, Deus tem uma panela, é 5 colheres, é 5. Deus não gosta de mim não. Não, quem não gosta de você provavelmente é você mesmo. Aí o outro esse dia falou comigo assim: pastor, eu não concordo, porque olha só, tem gente que já nasce hoje, o pai dele pode dar um carro para ele, e outros levam a vida inteira para conseguir comprar um carro. É verdade ou não? É ou não é? Mas aí eu pergunto a você: o que o avô desse camarada fez, que hoje pode dar um carro para o filho? Talvez o que o seu avô não fez. Então, se você quer falar mal de Deus, se você quer falar mal de alguém, não fale dos outros nem de Deus, fale dos seus parentes. Meu avô era uma praga que não quis trabalhar, e hoje eu estou só...
Mas quer botar a culpa em Deus. Nós precisamos levar a nossa vida, né, para um outro nível. E aqui, um outro problema que nós temos que enfrentar, gravíssimo. O problema, ainda está no capítulo 4 só de Gênesis. Olha só, se não bastasse, deixa eu recapitular aqui para você não esquecer. O desejo, me ajude aí, o desejo, a tentativa de resolver sem Deus. O medo, a omissão, ainda tem um negócio que nós temos com uma facilidade tão grande. O que é? Inveja. Você tem? Menino, vou falar uma coisa para vocês aqui, vocês não contem para ninguém. Esses dias estou eu olhando minha rede social, quando de repente passei assim no Instagram, numa pessoa, menino, mas ela tinha tanto comentário numa foto, aí eu botei numa minha. Comentário quase nenhum. Eu fiquei com a raiva. De quem? De quem? Isso me ajuda aí. Porque só eu que tenho inveja. Ninguém tem. A história do Caim e Abel ainda continua na nossa vida o tempo inteiro. É a gente medindo a nossa vida pela régua dos outros. Pare de ficar olhando o que está acontecendo na vida dos outros e trabalhe para as coisas acontecerem na sua vida. Eu estou falando para você, estava eu lá olhando. E esse movimento, até criança de 1 ano já está fazendo. Você entende? Inveja. Inveja. Lembra? Eu já contei isso aqui, já estou terminando já. Eu fui viajar. Eu não gosto de falar cidade porque é complicado. Né? Esse dia o Elvis veio aqui e falou que uma praia parecia um valão, que eu falei, quando ele aparecer lá, o nego vai matar ele. Eu fui numa cidade pregada do interior do Nordeste e teve um apagão na cidade. Não é, foi esse que teve agora no Amapá, Macapá, alguma coisa assim. Anteriormente, já tem um tempinho. E teve um apagão, e era no Nordeste. O Danilo Gentili fez uma brincadeira, dizendo lá no Nordeste já não tinha água. O pessoal queria matar ele lá quando eu fui. Perguntou até se eu conhecia. Eu falei, não ando com esse tipo de gente que fala essas coisas. Tive que me esquivar. Certo? Então tem que ter cuidado. Mas eu estava numa cidade dessa aí, e o cara falou comigo assim, pastor, você não quer andar na minha lancha? Eu nem estava muito afim, mas lá é quente. Pensa num lugar assim, que você anda na rua, parece que você vai encontrar o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Sabe? O pessoal de lá, se for para o inferno, vai pedir uma blusa de frio. Por isso que eu não posso falar a cidade. Eu falei, eu vou. Menino, o cara me botou numa lancha, mas pensa numa lancha. E mandou eu deitar-se na frente, eu deitei, parecia aqueles modelos. E o cara com aquela lancha, eu falei, Jesus do céu. Aí no final, quando ele parou a lancha, que eu achei que já tinha acabado, ele falou, você quer dar uma volta no meu jet ski? Eu falei, que é isso, irmão? Eu falei, você ia andar nisso não? Ele falou, é fácil. E fui eu andar num tal de um jet, gente. Se você acha que dinheiro não é para você, anota o número da conta aí, para você depositar na minha. Porque eu fiquei fascinado com aquele jet ski. Mas fiquei. Aí no final eu falei para ele, rapaz, jet ski maneiro. Ele falou, compra um para tu, pastor. Eu falei, que é isso, rapaz? Esse troço é muito caro. Ele falou assim, que caro nada. Quando ele me falou o preço, eu falei, rapaz, negócio maneiro. Saí de lá com a ideia de comprar um jet ski. Cheguei em casa, fui contar para quem? Para a esposa. Certo? Não sei se contar ou pedir autorização. Contar é uma maneira masculina de defender o território. Falei para minha mulher, filhas, eu vi um negócio super maneiro, que eu vou comprar para a gente. Fui eu que andei, já disse que era para nós. Já dá uma confusão danada, né? Ela falou o quê? Eu falei, um jet ski, menina. É extraordinário. E ela me fez uma pergunta que eu não tinha parado para pensar. Para nós andar onde, Cláudio?
Eu falei, você sabe que eu não sei? Eu só queria ter. Porque na maioria das vezes nós queremos coisas que nós, na verdade, não, mas só porque os outros, ainda é um problema nosso. Está assim de gente endividada porque compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. E o culpado quem é? Satanás, devorador. Tem gente que está com o nome mais sujo que o do Satanás. Serasa. Você está rindo de quem? De mim? Mas você sabe o que é mais legal de tudo isso? É que apesar da inveja, da omissão de responsabilidade, do medo, da tentativa de resolver sozinho e dos desejos proibidos, por causa disso, lá no Éden, Deus expulsou o homem. Mas antes de expulsar, coloca o versículo 21, por favor. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, fez o quê? E essa túnica era de quê? Era de quê? Isso. Para que Deus fizesse isso, ou para que isso acontecesse, o que teve que acontecer? Um sacrifício. Para que as coisas fossem corrigidas, Deus vai tirar o homem do Éden, sim ou não? Mas vai dar uma proteção para ele. Aquilo que ele tentou fazer com as folhas, Deus vai fazer com a morte de alguém. Na verdade, na tipologia, quando nós estudamos isso, aqui nós temos um tipo de Cristo. Alguém morrendo para oferecer uma cobertura, né? Ou alguém inocente morrendo para que alguém fosse perdoado. Por quê? Por causa do verso 23. Olha o que diz o texto agora. Depois de fazer as túnicas, o Senhor Deus, pois, o lançou fora para lavrar a terra de que fora. Preste atenção, o homem precisava ser expulso, porque Deus é justo. Justo. E Deus expulsa o homem, põe o 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da... Preste atenção, o homem foi expulso, porém vestido. Ou seja, com sangue sendo derramado para que ele pudesse ser coberto numa postura do Velho Testamento, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida. Só que se Deus é justo, o pecado entrou por quem? Quem deu margem ao pecado? Adão. Sim ou não? Sim. Eu tenho uma palavra que eu falo que para mim foi um erro de comunicação. Quando Eva está conversando com o Satanás, é fácil descobrir que ela não entende do que está falando. As informações que Adão deu a Eva, no que diz respeito a que ele recebeu, não eram fidedignas. É fácil notar que Eva não sabe o que ela está conversando, ou o que ela está defendendo, o que ela está afirmando para Satanás. Por isso, ela acaba perdendo a batalha. Quando nós olhamos para esse momento, o que nós vemos? Por um homem, ou seja, por Adão, o pecado entra no mundo. E Romanos 5,19, se a justiça vai acontecer, ela tem que ser desse jeito. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão. Por isso, Jesus não pôde usar nenhum de seus poderes para coibir o pecado e a pressão que a desobediência exercia sobre ele na carne. Porque se o pecado entra por um homem, e Deus é justo, esse homem que veio tirar tem que ter a mesma capacidade mental, o mesmo poder que esse que permitiu a entrada.
senão não há justiça. Só que Apocalipse diz uma coisa e eu termino aqui. Apocalipse 2:7. Por causa deste homem, certo? Da obediência deste homem, nós podemos fazer parte ou trazer esse texto para a nossa vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que não é ao que empatar, não é ao que perder, não é ao que fazer corpo mole, é apenas para uma classe. E qual é a classe? O dos vencer. Ao que vencer, vai comer no meio a árvore que hoje está guardada por uma espada inflamada. Por causa de Adão, perdemos o direito, mas em Cristo recebemos novamente a oportunidade. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa palavra no seu coração, porque eu sei que a Bíblia me diz que quando eu prego, pessoas que me ouvem recebem como um solo à beira do caminho, outros recebem como um solo com pedras, outros recebem com um solo de espinhos e outros recebem em terra boa. Se eu usar isso por proporção, o que a Bíblia está dizendo na parábola do semeador é que quando eu lanço uma semente, apenas 25% dela será proveitosa inicialmente. Pessoas espinhosas ou com espinhos terão que ter, ao longo da caminhada, os cuidados da igreja, o nosso cuidado, para que elas possam, esses espinhos sejam removidos, as pedras, ou esse solo compacto, onde acaba o culto, você vai embora e as suas preocupações tiraram sua atenção, o seu celular tirou sua atenção, o amigo que está do seu lado tirou a sua atenção. Nós lidamos com tudo isso. Por quê? Porque o diabo é o nosso adversário. Por quê? Porque o diabo tem filhos. Por quê? Porque ele veio roubar, matar e destruir. Mas nós recebemos de Cristo e em Cristo o poder para vencer. Só que ele é opcional. A mensagem é para todos, mas não é para todo mundo. A vitória é para todos, mas não é para todo mundo. Porque todos ouvem, mas nem todo mundo recebe e toma o posicionamento. Que esse seja um ano de recomeço para você e para a sua história em todos os segmentos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.